Oi pessoal, tudo bacana? Tudo jóia com vocês? Olha só, hoje a Protabata veio para falar de um artista plástico chamado Lazar Segal. Isso mesmo, vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Tem até algumas obras aqui nos meus guardados que eu achei. Agora, falar para você que eu conheço a vida do Lazar Segal, vou estar mentindo para você. Não conheço não. Gente, é muito artista, né? É muita informação, a gente não grava tudo, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou pesquisar um pouquinho sobre a vida de Lazar Segal. Aí eu fiz aqui uma cola para estar conversando com vocês, tá? Pessoal, Lazar Segal, artista, não é brasileiro. Lazar Segal nasceu na Lituânia. Já ouviram falar? Olha, se vocês me perguntassem há 5 minutos atrás, eu também não conhecia a Lituânia. E aí eu descobri que a Lituânia fica longe daqui pra caramba. Fica na região da Rússia. E na época que Lazar nasceu, 1800 e bolinha, a Lituânia era dominada pelos russos, tá? Então fica lá no continente europeu, a Lituânia, em uma região fria. Não é tropical igual ao Brasil, né? Aquele calor, é uma região fria, tá? E a Lituânia também eu descobri que é um país bem pequenininho, não é grande igual ao Brasil, tá? Bom, quando que aconteceu tudo isso? Então, 1800 e bolinha. Lazar Segal nasceu mais ou menos em 1889 e 1891. Por isso que eu tô falando mais ou menos, porque nos meus estudos eu achei duas datas. Algumas pesquisas datavam de 1889, outras 1891. Então foi por aí que ele nasceu, tá? E aí ele faleceu, como isso já faz tempo, ele já faleceu, né, pessoal? E aí ele faleceu, quer ver quando? 1957. Então ele ficou aqui na Terra 66 anos. Eu considero pouco. Pouco, né, pessoal? Poxa, 66 anos, ele faleceu jovem, né? Mas tudo bem, ele deixou mais de 3.000 obras aqui pra gente, sabia? Mais de 3.000 obras. Puxa vida. Bom, pessoal, ele é de uma família de 7 irmãos. Ele e mais 7 irmãos, tá? A família dele não era uma família pobrezinha, mas também não era uma família rica, tá? Era uma família, assim, que podia se manter. Isso aí é legal, certo? Bom, conforme ele cresceu, ele foi conhecer a Alemanha. A Alemanha ele foi conhecer. E aí a irmã dele já tinha vindo pro Brasil. E imagine se ele não quis conhecer. Ele veio conhecer o Brasil. Ele veio conhecer. Então ele deu uma passada por aqui e foi embora. Só que daí, depois de 10 anos, ele voltou. Ele voltou ao Brasil. O Brasil acabou deixando ele apaixonado. Ele voltou para o Brasil, mas ele voltou casado com uma alemã, tá? Ele casou lá na Alemanha com uma alemã antes de vir para o Brasil. Só que a hora que ele chegou aqui com essa esposa, a esposa dele não se adaptou ao Brasil e ele não quis voltar pro Brasil, para a Alemanha. Ele quis ficar aqui, ele gostou do Brasil, sabe? Então, depois de 10 anos da sua primeira visita, ele veio para ficar. E aí a esposa, eles se separaram, ela voltou sozinha para a Alemanha e ele ficou aqui. E aí ele teve o segundo casamento. Desse segundo casamento, teve 2 filhos homens. 2 filhos homens. Bom, o que mais que eu achei aqui interessante? Bom, ele, além de pintor, tá? Ele fez um monte de coisa, gente. Pessoal, ele era, na minha opinião, bem curioso. Porque quando a gente tem curiosidade, a gente sai mexendo nas coisas e faz uma coisa, e faz uma tentativa, experimenta uma coisa, faz um teste ali. E aí eu acho que foi isso que foi fazendo com que ele fosse... ele fizesse várias coisas, como por exemplo, ele era pintor, beleza, gravador, ele era escultor, ele era desenhista, vai contando aí, ele era ilustrador, cenógrafo, figurinista e também desenhava móveis de casa. Gente, olha aqui, 8 coisas, né? Fora, de repente, as coisas que a gente não tem aqui nos nossos estudos. Bom,
O que eu achei interessante, pessoal, é assim, ó, o estilo de arte do nosso amigo Lazar Segal não foi um estilo só. A pessoa começou a pintar de um jeito e foi só aquele jeitinho o resto da vida. Não, não, não. Pelos meus estudos aqui, Lazar Segal, ele foi, com seu estilo, foi um estilo assim, ó, evolutivo, vamos dizer. Foi evoluindo. Conforme a fase de vida dele, o local onde ele morava, ele foi evoluindo com a sua pintura. Na época que ele estava lá na Lituânia, eu não disse que lá é uma região fria, uma região melancólica, então ele foi passando isso para as obras dele. Ele usava tons. Lembra aquele. Para pensar, como que é o dia? Como que é o dia? Não é meio cinzento quando está meio friozinho? A Lituânia é um país frio, né? Então ele usava esses tons nas suas obras. Quando ele veio para o Brasil, ele se contagiou com a beleza do nosso país, com as cores. Por que eu digo as cores? Poxa, o Brasil não é um país tropical? Tem muito sol, né? Dia sim, dia não, ou a semana toda, tem sol. Ixi, caiu umas coisas ali. Tem sol, entendeu? Então, o amarelo prevalece, né? Em um dia ensolarado, aquele céu não é cinza, que nem, né, vamos dizer, o país dele. O céu aqui é azulzinho na maior parte da semana, vamos dizer, né? Então, ele se apaixonou pelas cores aqui do Brasil. Ele gostou muito de usar e de abusar das cores fortes. E aí, nesse momento, a pintura dele, o estilo dele pintar mudou. Ele carregou na pintura, usou as cores mesmo. Então, olha só que interessante que eu achei aqui. O que mais que eu vi aqui, ó? Cadê aqui? A casa que ele morou aqui no Brasil, isso aí eu achei muito interessante, eu não podia deixar de falar para vocês. A casa que ele mudou aqui pro Brasil, que ele morou muitos e muitos anos, é em São Paulo, na região da Vila Mariana. Eu não conheço, infelizmente, mas certeza que eu já coloquei aqui nas minhas listinhas de viagem, vamos dizer assim. Eu quero conhecer o Museu de Lazar Segal. Fica na Vila Mariana, em São Paulo, aqui pertinho de mim, e eu não fui conhecer. Ai, ai, ai. Futuramente eu estarei lá, se Deus quiser. Pois é, voltando a essa história do museu, é assim, ó. A casa dele virou um museu. Olha que legal. A família dele, a família de Lazar Segal, depois que ele faleceu, doou a casa dele, tá? E as obras. Lembra que eu falei pra vocês que o Lazar Segal não era assim de uma família rica, né? Mas era, né, de uma família mediana, vamos dizer. E aí, a hora que ele teve o segundo casamento, ele casou com uma moça que a família tinha dinheiro, certo? E isso facilitou. Por quê? Porque ele foi fazendo as obras dele, ele foi fazendo, sem a preocupação de vender as obras. Aí que tá, ele começou a fazer por prazer, apenas por prazer, certo? E aí, como ele não tinha essa preocupação de ter que vender a obra para se sustentar, ele foi acumulando essas obras, foi pegando amor por elas. Então ele tinha dificuldade de largar, de se desprender das obras. Então, quando ele veio a falecer, ele tinha um arsenal, ele tinha muitas obras, né? E aí a família doou o museu, a casa, para virar um museu e com muitas obras dentro. Isso facilitou, né? Bastante. Ó, eu tenho aqui algumas obras que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa obra chamada Rua. Essa outra aqui chamada Morro Vermelho. Esta daqui pequenininha é parte da obra que se chama Bananal. Por que parte da obra? Porque essa obra aqui é uma obra de tamanho maior, que tem mais detalhes. Só que o que eu tenho aqui é só um detalhe da obra, por isso que a gente fala parte da obra, chamada Bananal, tá? Aqui chama-se Navio de Emigrantes, tá? Ele estava retratando os emigrantes chegando aqui no nosso país naquele momento, tá? E aqui eu deixei por último uma obra que se chama Maternidade. Olha que joia, né? Tá aqui a mamãe
Bebezinho. Muito jóia. Essas são as obras que eu tenho, mas como eu disse, ele tem muitas obras. E aí, pessoal, um fato curioso que eu não poderia deixar de falar também é que, como eu não falei que ele se apaixonou pelo Brasil, ele gostou tanto do nosso país, pessoal, tanto do nosso país, que ele fez uma obra, ele fez um seu autorretrato. Nesta obra aqui, ele se desenhou mulato. Ó, aquela região da Lituânia é uma região de pessoas com a pele branquinha, né? Que é a pele de Lazar Segal. Era branquinha. Só que na sua pintura, no seu desenho, você pode fazer o jeito que você quiser, certo? Pois é, ele se pintou mulato. Eu achei isso, olha, uma declaração para o nosso país, uma declaração de amor, vamos dizer, vai? Eu gostei muito dele ter tido essa ideia. Gostei mesmo, porque eu sou morena, né? Então, tudo jóia, né? O que mais que eu achei interessante aqui, ó? Eu falei que ele não gostava de se separar das obras, né? Falei também que a família conseguiu, né? Fazer a casa se transformar num museu. Garanto a vocês que Lazar Segal, mesmo não estando mais com a gente, deve ter ficado assim orgulhoso da família, né, de ter acontecido tudo isso. Aqui, sabe uma curiosidade que eu anotei aqui? Temos aqui uma atriz brasileira chamada Beatriz Segal. Beatriz Segal, pessoal, fez um personagem há muito tempo atrás na novela Vale Tudo, na Globo. E aí ela ficou marcada como Odete Roitman. Lembra da Odete Roitman? Pois é. A Odete Roitman foi uma personagem que a Beatriz Segal interpretou na época. E aí, o que isso tem a ver com Lazar Segal? Beatriz Segal, Lazar Segal, o mesmo sobrenome, certo? Pois é, Beatriz Segal era nora. Olha que chique. É isso mesmo. Ligou aí o Tico Cuteco? Lazar Segal era sogro de Beatriz Segal. Isso daí eu achei interessante estar falando para vocês. Bom, então era isso que eu queria estar contando para vocês hoje sobre um artista que não era brasileiro, mas acabou sendo brasileiro de coração, né? Lazar Segal. Parabéns.